Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara libera acesso a fundo de R$1,5 bilhão para combater o coronavírus. Governo do Rio prorroga o isolamento social por causa da pandemia. E São Paulo autoriza 42 laboratórios para testar os infectados. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, aprendendo a reinventar o futuro com você. Começamos com os números oficiais do coronavírus no Brasil. Vamos aqui para o telão. São quase 50 mil infectados e 3.313 mortes no país. Por enquanto, de curados, temos 26.573 pessoas, 573 pacientes. E o índice de recuperação é de 54%. Entre os estados com mais contaminados pela Covid-19, São Paulo aparece com mais de 16.700 casos confirmados e 1.345 mortes. O estado do Rio de Janeiro tem 6.172 casos e 530 mortes confirmadas até o momento. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que autoriza o uso de recursos da assistência social durante a pandemia de coronavírus. Quem traz as informações direto de Brasília é o Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Giovana, tudo bem? Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Os deputados autorizaram estados e municípios a usarem o saldo remanescente de fundos de assistência social para auxiliar a população carente. E de acordo com o Ministério da Cidadania, esse saldo em dezembro era de R$1,5 bilhão. Um outro projeto aprovado suspende por 2 meses, que podem ser prorrogáveis por mais 2, a obrigação dos estudantes de pagar as parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, conhecido como FIES. Os 2 projetos irão para a apreciação do Senado. Falando agora em saúde, nesta quinta-feira, o Conselho Federal de Medicina divulgou um parecer em que libera médicos para receitar a hidroxicloroquina, mas ressalta que o medicamento ainda não tem eficácia comprovada contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Nelson Teich, comentou e a gente vai ouvir uma parte do que ele disse agora. O CFM veio trazer um posicionamento da instituição. E, essencialmente, o que ficou é que fica a critério do médico, seja no hospital ou mesmo em nível ambulatorial, que é um pouco diferente do que a gente tem como pelo Ministério da Saúde, que é o uso do paciente hospitalizado, grave ou crítico. É importante deixar claro que você permitir o uso a critério do médico não representa uma recomendação do Ministério da Saúde. A recomendação vai acontecer, seja com a hidroxicloroquina, seja com qualquer outro medicamento, o dia que a gente tiver uma evidência científica clara de que o medicamento funciona. Tá? Então, isso é importante falar para deixar claro que não é uma recomendação nossa, é uma autorização. Recomendação depende de estudo científico sólido. E Fara, agora à noite teve a tradicional live do presidente Jair Bolsonaro. Quais assuntos ele tratou? É verdade, Giovana, foi a live, a famosa transmissão ao vivo pelas redes sociais, né? Nela, o presidente evitou tratar sobre o principal assunto desta quinta-feira aqui em Brasília e por todo o país, a permanência de Sérgio Moro como ministro da Justiça. Moro ficou incomodado com a intenção do presidente de tirar o delegado Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal. O Valeixo foi superintendente da PF no Paraná e responsável por várias ações durante a Operação Lava Jato. O ministro afirmou que não aceita a substituição do auxiliar e que, caso isto venha a acontecer, deixará o cargo imediatamente. Esta não foi a primeira vez que Bolsonaro avaliou trocar o comando da Polícia Federal. Na transmissão ao vivo do presidente, o tema principal foi o pagamento do auxílio emergencial aos trabalhadores por conta da pandemia do coronavírus. Bolsonaro reforçou que 33 milhões de pessoas já receberam os R$600. Vamos acompanhar o que disse o presidente. Nós tínhamos uma expectativa de número de pessoas, mas foi além disso daí. Foi além. Tá? E tem alguns milhões que estão reclamando. Esse alguns milhões estão reclamando. O que você disse para ele, Pedro? Nós estávamos esperando algo como 20 milhões, 25,
e já se cadastraram 45. Então, este é o maior ponto, ou seja, um volume muito grande de pessoas e algumas delas, várias delas, ainda não receberam a resposta porque está em análise pelo todo o grupo que está fazendo. E nos últimos 2 meses foram fechados mais de 200 acordos e convenções coletivas entre patrões e empregados. Esse ajuste permitiu preservar cerca de 3,5 milhões de empregos. Os setores que mais fizeram ajustes foram bares e restaurantes, transportes e comércio em geral. Para especialistas, o resultado indica a preocupação de pequenos e médios empresários de tentar evitar demissões em massa. Entre os itens mais negociados estão a redução de jornada e redução de salário, suspensão de contratos e antecipação de férias coletivas. E São Paulo ganhou um reforço para a realização de exames para detectar o coronavírus no estado. Quem traz os detalhes para a gente é o Mitchell Diniz. Muito boa noite para você, Mitchell. Boa noite, Giovana. Agora são 42 laboratórios habilitados a fazer testes de Covid-19. Antes eram 38. Entre as novas unidades estão instituições privadas, públicas, universitárias e uma unidade no Instituto Butantan. Atualmente, os laboratórios que fazem teste de Covid-19 em São Paulo podem processar até 5.000 amostras por dia. Mas a expectativa é que no mês que vem os laboratórios operem com capacidade total, fazendo até 8.000 exames diariamente. Com isolamento social na faixa dos 49%, o estado de São Paulo recomendou, por decreto, que todos utilizem máscaras nos 645 municípios do estado. Tudo contra o avanço do coronavírus. Giovana. Com certeza, né, Mitchell? Muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. E o governo do Rio decidiu prorrogar as medidas de isolamento no estado. Então a gente vai conversar com o repórter Marcos Marinho. Marcos, qual foi a alegação do governador para manter essas medidas? Boa noite, Giovana. Boa noite a todos. Segundo o governador Wilson Witzel, as taxas de contaminação e mortalidade pelo coronavírus ainda são muito altas aqui no Rio de Janeiro. Por isso, ele disse que só vai pensar na reabertura das atividades econômicas depois que os hospitais de campanha forem inaugurados. Também nesta quinta-feira, a assessoria do governo do estado confirmou que a primeira-dama, Helena Witzel, está com coronavírus. E a Prefeitura do Rio decidiu que vai instalar algumas cabines de desinfecção em locais de grande movimentação, como por exemplo na estação de trens da Central do Brasil, estações das Barcas, metrô e ônibus do BRT. Uma substância que combate alguns tipos de vírus será lançada nas pessoas que passarem por essas estações. Giovana. Obrigada. Boa noite para você. Uma plataforma virtual vai permitir que os médicos possam emitir receitas pela internet. O médico vai ter que assinar digitalmente os documentos depois de fazer a certificação digital. O paciente vai receber a receita no celular e apresentar na farmácia. Para checar a autenticidade da receita, o farmacêutico deve entrar no portal de validação do governo e checar a assinatura. O mesmo vai ser feito pelos laboratórios. O recurso vai ser usado enquanto durar a pandemia de coronavírus. A Prefeitura de Belo Horizonte estendeu o benefício das cestas básicas na cidade. Virgínia Nalon, boa noite para você. Quem vai poder contar com essa ajuda? Oi, Giovana, boa noite para você também. Agora são os motoristas de transporte escolar licenciados e os carroceiros que vão receber as cestas básicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Mais 3.500 famílias vão ser beneficiadas nos meses de abril, maio e junho. Os kits vão ter 12 produtos alimentícios e a entrega para esse público será entre os dias 28 e 30 de abril. E atenção, só pode retirar essas cestas básicas o titular do cadastro do transporte com a apresentação de identificação e o número do voucher gerado. Minas tem até o momento 1.308 casos e 51 mortos pela Covid-19. Giovana. Virgínia, obrigada. Bom trabalho para você. E no Equador, o número de casos confirmados de coronavírus dobrou em apenas um dia. Foram registrados mais de 11 mil doentes, o que elevou o número total para 22 mil casos. Segundo o Ministério da Saúde, a alta brusca é reflexo dos milhares de testes que estavam sem resultado, mas que foram divulgados nesta quinta-feira. O país tem 560 mortes confirmadas e outras 1.000 são consideradas suspeitas.
Os deputados americanos aprovaram nesta quinta um pacote de 2,5 trilhões de reais para ajudar a economia em meio à pandemia do coronavírus. A correspondente em Nova York, Heloísa Vilela, tem os detalhes para a gente. O dinheiro será repassado para as pequenas e médias empresas, para os hospitais e para a compra de testes de Covid-19. Os governadores insistem que só podem fazer planos de reabertura da economia se puderem testar um número maior de pessoas. Os deputados votaram o projeto usando máscaras e mantendo uma distância segura entre eles. O auxílio chega no momento em que o desemprego nos Estados Unidos aumentou acentuadamente, com 26 milhões de pedidos de seguro-desemprego em 5 semanas. Apesar disso, não foi aprovada a verba que os democratas exigiam para ajudar os estados nos esforços contra a pandemia. Já na Europa, quase a metade das mortes causadas pelo novo coronavírus ocorreu em asilos. O dado foi divulgado pelo diretor da Organização Mundial da Saúde no continente. Ele alertou que muitos desses lugares estão sendo negligenciados. A Europa tem a metade do número de casos de mortes em todo o mundo. E agora vamos ao comentário de Augusto Nunes. A mais relevante lição a ser extraída da pandemia de coronavírus foi escancarada nesta semana por fatos e números. O sistema público de saúde brasileiro não está à beira do colapso em consequência da Covid-19. É o contrário. O crônico colapso desse sistema é que acelerou o avanço do vírus chinês. Há muito tempo faltam equipamentos, mão de obra qualificada, sobretudo leitos de UTI. A quarentena foi generalizada porque quase todos os países padecem dessas carências. Mas no Brasil, as dimensões desse drama são especialmente perturbadoras. Para estimular a recuperação da economia, o governo federal vai investir fortemente em obras públicas. Que seja tratada como efetivamente prioritária a montagem de uma rede de hospitais a serviço do SUS, cuja qualidade não esteja tão distante da rede privada. Isso será apenas uma miragem enquanto existirem 90% dos municípios sem um único leito de UTI. Não há maneira mais digna de honrar a memória dos mortos pelo coronavírus e pelo descaso com a saúde. E o mercado financeiro encerrou a quinta-feira com expectativa de um novo corte na taxa básica de juros. Vamos ao telão, então, porque o dólar subiu 2,21% e atingiu um novo recorde, inclusive de fechamento, R$ 5,52. O índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,26% e voltou a ficar abaixo dos 80 mil pontos. Cientistas chineses anunciaram o desenvolvimento de 2 medicamentos que podem ser eficientes para tratar a Covid-19. A correspondente Cíntia Godoy traz os detalhes da Ásia. Boa tarde, Cíntia. Boa noite, Giovana. O estudo foi realizado pela Academia Chinesa de Ciências e publicado na revista Science. Os pesquisadores garantem que o medicamento impede o novo coronavírus de se reproduzir no organismo. E o maior avião de cargas do mundo desembarcou na Ucrânia, com mais de 100 toneladas de equipamentos médicos vindos da China. O presidente ucraniano disse que esse foi o maior volume de carga já transportado por uma aeronave da história. E o Japão trabalha para testar mais a população. Alguns escritórios e associações médicas tentam melhorar a infraestrutura para testes de coronavírus. Nesta quinta-feira foram 430 novos casos e o número total já passa de 12 mil. Mais de 300 pessoas morreram de Covid-19 aqui no país. Giovana. Obrigada pelas informações. Cíntia Godoy falando direto da Ásia. E o governo português vai preparar testes sorológicos em 1.700 cidadãos do país. Os testes buscam uma amostra de que as pessoas desenvolveram ali os anticorpos após serem infectadas. O resultado pode ajudar na elaboração de novas políticas para o distanciamento social. Portugal pretende fazer uma reabertura gradual da economia a partir do 2º dia de maio.
Agora, falando da Itália, pela primeira vez desde o início da pandemia, o número de curados em 24 horas foi maior que a de novos casos registrados. Em um dia, mais de 3.000 pessoas se recuperaram da Covid-19, enquanto 2.600 novos casos foram registrados. Na esperança de acabar com a quarentena, que já dura 45 dias, o país começou a coletar amostras de sangue com anticorpos para o novo coronavírus. A ideia é usar o plasma para curar pacientes em estado grave. Tomara que funcione. E os Rolling Stones anunciaram a primeira canção inédita desde 2012. A música foi composta antes da pandemia de coronavírus e, curiosamente, fala de como a vida era bonita antes de todos ficarem trancados em casa. Hoje é o nosso encerramento aqui do Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil 8h45 da manhã. Uma boa noite para você. Obrigada pela sua audiência e agora a gente vai ouvir. Feel like a